Eletrostática, do grego electron, mais estáticos, estacionário. É o ramo da eletricidade que estuda as propriedades do comportamento de cargas elétricas em repouso. Eletrodinâmica. A eletrodinâmica é uma área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Um exemplo comum da eletrodinâmica são os raios. Eletromagnetismo é a área da física responsável por analisar e estudar as propriedades magnéticas e elétricas da matéria, sobretudo em particular as relações entre tais propriedades. Eletrostática é eletritização. Os fenômenos elétricos são conhecidos desde a antiguidade, há cerca de 400 anos antes de Cristo. Os gregos sabiam que quando se esfregava âmbar, se atraía pequenas espigas de palha. Os etruscos já sabiam orientar os relâmpagos. Em 1726, um estudante Newton, Stephen Gray, demonstrou a eletricidade conduzida ao esfregar um objeto que podia viajar por um fio de cânhamo. No entanto, os fenômenos elétricos já foram descritos formalmente entre os meados do século XVIII, nomeadamente de Charles Colomb, na França por Galvani e por volta da Itália. Em volta da Itália. O corpo eletrizado se verifica se normalmente há um átomo que apresenta um número de elétrons igual aos prótons, consequentemente a ele o nêutron. Deuteron, próton, elétron. É possível, porém, retirar ou acrescentar elétrons da eletrosfera do átomo, tornando-se um íon. Se um átomo percorre elétrons de sua eletrosfera e o número de prótons predomina e o átomo torna-se um íon de próton de cátion. Por outro lado, se ele recebeu mais elétrons da eletrosfera, tornar-se-á em um íon negativo, ânion. Aí está o nome grego dele aí, que não dá, sei lá, para dizer que um corpo está eletrizado quando ele apresenta excesso e falta de elétrons. Corpo eletricamente negativo positivo do P1 maior que o número e o corpo eletricamente positivo de P1 número de E. Eletrizado positivamente parede de elétrons, eletrização negativa de ganho de elétrons. Na natureza existem grandezas que podem ser divididas indefinidamente em partes menores, como por exemplo do intervalo de tempo, que são chamadas de grandezas contínuas. Pois suas medidas podem se corresponder a qualquer número real. Há também grandezas que possuem um limite também. Se tiver paracetamol, aguenta 4 horas. A sua divisão em partes menores são chamadas de grandezas quantizadas. E o caso da carga elétrica de um corpo, da quantidade de carga total que e o número inteiro n de vezes o valor elementar, que é igual a n. N é os elétrons em excesso de falta e é a forma elementar. Elementar. Tu compra outra pra tu me dar essa. É não? Princípios da eletrostática. A princípio da eletrostática, repulsão de cargas de mesmo sinal repelem dos sinais opostos que atraem. O princípio da conservação das cargas elétricas de um mesmo sistema eletricamente isolado. A soma de algébrica das cargas positivas de negativas consistente. Os condutores são isolantes para o material condutor eletricamente. É necessário que possua portadores de carga elétrica livres. Esses portadores podem ser elétrons, íons ou ainda ambos. Os principais condutores são os metais portadores de carga elétrica e são elétrons.
As soluções eletrolíticas portadores de carga elétrica são íons. Os gases ionizados são portadores de carga de íons e os elétrons. Por outro lado, os materiais que possuem portadores de carga elétrica de pequena quantidade em relação ao total das partículas são chamados de isolantes. São exemplos de isolantes borrachas, porcelanas, madeiras secas, porcelanas e plástico, etc. Processo de eletrificação. A identificação de um atrito. Atrito vigorosamente de dois grupos materiais diferentes A e B. Estamos fornecendo energia para que haja... um trabalho de Tânia, De energia, sim. que ela reprovou na prova lá do Detran. Aquela que tu botou o CD, que tu gravou, que tu comecei a estudar em casa. Deu o CD pra ela. Passei de primeiro, disse, não, aí Tânia disse, não, meu cunhado, ele grava, você dá o CD e você estuda em casa durante 15 dias, né, que já foi reprovado essa semana. Não é pra comer dinheiro. Hein? Eu não faço essa prova digital nem a prova, eu faço a papel, se for fazer. Tem não. Tem mais não? Então eles reprovam, né? Cala a boca, o Rodrigo É porque tu não chegasse a ver o vídeo. É porque as respostas, tem muitas respostas pegadinhas, sabia? Aí o cara tem que se ligar. Mas, desculpa. É tipo como se fosse uma prova. É, Mentira! Antes de responder a prova, eu vejo se tem algum... Mas só que a prova... Se tem algumas vezes... Tem Você vai se lembrar do conteúdo quando você sair, você não se lembra não. Sei não. Sabe não? Ô, meu filho, não cala a boca! só são 10 questões não. Então diga a prova de português sua pra mim. O quê? Como é que foi essa questão? Se você se lembra, diga como é que foi. Olha, aquele Já relógio que tu tem. tem. Ah. Aquele relógio que tu tem. Não é desse, né? De um corpo para o outro. Supondo que é interessante. Relógio teu, isso? É R$35. Olha aqui, 230. É não, porque isso aí é de marca. Isso aí tem chip. Unicamente esses são os corpos que os elétrons recebidos são recebidos pelo outro. Geometricamente A, Q e B. Desde um desse que eu ia parir ontem. Oxi, quase que parei, o cara botou a cadeira junto. Pelo menos os dois corpos que servem de isolante. Caso Quase contrário, pariu foi? quase retorna ao corpo original. Cala a Siga se boca! desfaça. Quase ela pariu, vizinho. Os materiais têm Maga, quase tendência pariu, de acender elétrons. E essa tendência que Parindo. pode ser escalar séries 10 meses só, né? 9 meses. triboelétricas. Eletrificação por contato de eficiência de forma eletrizada. Acho que tem uns 2,5 Tem uns 2,5. de corpos que são condutores isolantes e um deles foi isolante. A eletrificação será um local que vai restringir-se a ponto de contato. Se os dois forem condutores durante os contatos que podem durar a segundo o excesso Tá de falta de brincando, elétrons. tá brincando. Distribui-se-á pelos Tá corpos brigando pela de acordo com a capacidade. Não, Hein? ela quer comer a outra. Com a capacidade de armazenar cargas elétricas neutras Vá! antes, Começa a latir durante aí, e que eu quero- depois. E a outra ficou lá? Que é o total e antes do Ela contato bota logo o depois. botão dela, viu assim, ó. Se os corpos forem materiais condutores tiverem dimensões Eu vou dimensões licitar, iguais e meu mesma amor. forma, Levar cachorro e as cargas iguais, Faz tempo que eu não tinha saído. nêutron antes, que mais positivo, Q sobre 2, Q sobre 2 AB. A capacidade de armazenamento de cargas elétricas de um corpo aumenta de acordo com as suas dimensões. Se um corpo eletrizado condutor coloca em contato com outro neutro, as dimensões do outro são maiores. O corpo ficará praticamente neutro. E ocorre quando ligamos os elétrons da Terra que se descarregam. C. Indução elétrica. A indução elétrica consiste na separação das cargas de um condutor neutro quando na presença de um corpo eletrizado indutor. O indutor A positivo atrai as cargas negativas do introdutor B. É 7 Assim, e na 14. face introduzindo mais próximo do indutor, temos o acúmulo de cargas negativas que chegam ao indutor, ao ar que eles é isolante. Por outro lado, a face do indutor são mais afastada do indutor fica positiva. O corpo bem induzido está eletrizado, apesar do número de prótons continuar igual ao número de elétrons.
Dizemos que B está induzido que houve apenas uma separação de cargas. Quando se aproxima Sai do daí! corpo eletrizado a um nêutron, sempre haverá uma força de atração elétrica. Fio de nylon, esfera condutora de casca de alumínio. Eletrização por indução. Na eletrização, a indução necessitamos primeiramente de um corpo eletrizado e esse corpo pode ser condutor isolante. Já isso fará fato com o corpo eletrizado é chamado de indutor. O segundo corpo é denominado induzindo ao ser condutor. Para eletrizar a indução da ligação da Terra, deve-se seguintes passos. Eu sabia quem que vai morrer, que vai tá vindo um meteoro aí. Hã? Se bater aqui, que morre. Sei lá. É do tamanho de uma lua. Aí o Brasil todinho. O mundo, né? Aproxima-se A e B, ocorre indução O pessoal atmosférica. chinês tudo tão chorando com medo que vai pra lá. E liga-se B na Terra com o da Terra para B. Pois A ligação da Terra é desfeita. Venezuela. O indutor A é afastado e B fica eletrizado com a carga negativa e o sinal oposto ao condutor. Outra maneira de eletrizar indução de utilizar dois condutores neutros para um corpo eletrizado, um indutor, conforme a sequência abaixo. Coloca-se condutores em contato e aproxima-se o indutor A e B Ei, induzir. senhora, eu disse a você, viu? Prepare-se Eu para disse a afastar você! o indutor. Aqui não tem Eletroscópio sapatona, não. são instrumentos que manifestam a presença de corpos eletrizados. Dá pra desculpar Eletroscópio são instrumentos que manifestam a presença de corpos eletrizados, funcionam como baseando o fenômeno de indução de eletrostática. Aproxima-se com um corpo negativo, aproxima-se de um corpo positivo. Exercício da aula. Se um corpo inicialmente é neutro e eletrizado de carga Q 88, o Dalton C sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 negativo C. Pergunta-se, o corpo ficou com alta ou com excesso, com falta ou excesso de elétrons? Qual o número de elétrons que foi retirado a ele fornecido? Unicamp. Uma das cargas elétricas Q1 e Q1 atrai-se quando colocada essa Quando próxima. a pessoa bloqueia um telefone daí pra o quê? Tá vendendo por R$150 um S4. Isso aí é roubado. É roubado, é? É. É mesmo? É o quê? Ele tá dizendo aqui, ó. Vendo iPhone 4 está Bloqueado. estado de zero. Comprei de um amigo no trabalho e não soube mexer. E bloqueei com o carregador. É, roubado. Algo que se pode afirmar sobre os sinais Q1 e Q2. Para desbloquear é só ter o e-mail, o que fica na caixa. Só Mal. quem sabe é o dono, né? É, só quem sabe é o dono. E é repelido na terceira carga positiva. E qual o sinal? E se ele ligar e deixar carregando, a polícia vem rapidinho. E ela é. É. Bom, deixa aí. Vai. Aí o cara vai preso, não, bebê? Fato é que conseguiram 3 relativos. E não adianta nem chorar, porque comprar coisa assim nem adianta discutir com o delegado. Vai preso de qualquer jeito. Oxe, eu não... Esse telefone. Você sabia, safado. Sem nota fiscal, É. é roubado. X e Y e Z. Os diâmetros iguais Y e Z são Às fixos. vezes eles pegam pra matar, pra fazer. Vamos supor, outro quebrou, aí tira as peças, né? Ah, é. Se você fazer isso, vai ganhar mais. Se você fizer isso... Agora você não pode deixar ele ligado. Minha, a senhora quer minha cafeteira elétrica? Por quê? Ninguém tá usando. A senhora quer ela? É. Trazer ela. Pronto. Então melhor do que a coisa. É, mas pra ficar com a café Agora, quente... agora é o seguinte, a senhora para usar ela, Eita. Tem que tem que fazer deixar. uma margem de café, né? Que dê pra senhora e José tomar no cartão. Então, Mas fica quente? Fica, que deixa ela ligada lá, você bota ela bicha lá. Você tem que botar ela na energia, vai gastar energia. É, então, compra cafeteira mesmo. Não é não?
cafeteira, é cafeteira que eu tô dizendo. Pode, quando se acordar, botar pra ligar. É, Esquentar. é. Precisa ficar ligado. Esquenta, é. Precisa não, esquenta. Estão fixas distantes uma da outra, o suficiente para que os efeitos de indução eletrostática possam ser desprezados. A situação inicia as esferas seguintes. Não esquenta X. só o café. É bom comprar um negócio de fazer arroz também na tomada. Quem tem é Daiane. X é neutro, sai perfeito. Sai perfeito. Uma panela que faz arroz. Y é a carga com a letra Q e Z com a carga com a letra menos Q. Sim, mas você entendeu. As esferas não trocam. Tomar no cu, vai. Porque se fizesse com arroz, ela tem que colher o arroz, coisar o arroz, fazer isso. Pescando aqui. Fazendo que o X toca a primeira esfera Y e depois que a esfera Z. A carga final X será igual a 0 nula, 2Q igual a 3 menos Q, 2Q barra 8 menos Q4. UFO. A barra de eletrizado negativa é colocada próxima de um corpo A e B não eletrizado. Podemos afirmar que haverá movimentos elétrons de A e B e os elétrons livres do corpo A e B deslocam-se para a extremidade. É o sinal de carga que aparece bem positivo. Ocorre que o corpo metálico com indução eletrostática após a separação de cargas no total do corpo não é nula. 3 bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observe se cada uma das bolas atrai e repele a outra. As 3 hipóteses são representadas. Primeira, apenas as bolas estão carregadas. 2. As bolas estão carregadas. 3. As bolas estão carregadas. As 3 bolas estão carregadas. 2 bolas estão carregadas. Apenas uma bola está carregada. O fenômeno explicado somente. Vocês querem se Exercício separar? resposta. FIEP São Paulo. Trata-se de um bastão de vidro e há um pano de lã inicialmente neutro. Pode afirmar que sua lã ficará eletrizada. Sua bastão ficará eletrizado. O bastão e a lã eletrizaram as cargas no mesmo sinal. O bastão e a lã se eletrizaram com as cargas do mesmo valor absoluto de sinais opostos. A café. Primeiro round. Alguns fenômenos naturais relacionados à eletricidade estática estão presentes em nosso cotidiano. Por exemplo, o choque de pessoas que recebem ao tocar na maçaneta de uma porta de um automóvel. Em um dia seco de inverno, além disso, a eletrostática tem uma aplicação importante para as várias atividades humanas, como Quer comprar uma vidro, cabra por 240. eletrostático. Se for fêmea, tá bom. É a fêmea, né? É a cabra. Aí. É um casal. Oxe, tá bom, mas redução de poluição industrial de processo Ei, xerográfico para fotocópias. com 2 meses. E um bodinho. Com a relação com a eletrificação de um corpo, é correto afirmar que um corpo eletricamente neutro que Cala a perde boca! elétrons fica eletrizado positivamente. Um corpo eletricamente neutro não tem cargas elétricas do processo de eletrificação consiste de prótons. Pra lá, Maria, vai! Quem foi que mijou? Quem foi que mijou? Eletricamente neutro que pode ser atraído por um corpo eletrizado, friccionando-se os corpos constituídos do mesmo material. E eletriza positivamente ao outro negativamente. Sai daí, Adé, você vem comer. Sai daí, Precisa comer, bota pra... O princípio da conservação da carga elétrica estabelece que as cargas elétricas do mesmo sinal se repelem cargas elétricas, sinais opostos se atraem. A soma das cargas elétricas é constante que o sistema eletricamente é isolado. Isso aqui é bom que é alta. A soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente a de um sistema elétrico. Os elétricos livres se atraem. PUC. Eita, PUC. Duas esferas condutoras de iguais dimensões A e B estão eletricamente Você tá carregadas, procurando a esfera do dragão. como indica a figura, sendo unidas uma por um fio, Ela se encontra. a qual
A chave é inicialmente aberta. Quando a chave é fechada, passa para o elétron. A e B, a nova carga de A e B é 2C. Tá no, na E B prefeitura, mãe. para B, a O nova papai carga. vai sair. B Vai senão menos não me C. voltar, né, Zé? Da prefeitura saiu um bocado de gente, viu? Até concursado? concursado. Foi mesmo. De B para A para nova carga, de A para mais C. O cara é foda, isso. De B para A nova carga, de B menos C. De B para A para nova carga, de A mais C. O FRG, quando esferas metálicas idênticas são isoladas de uma para outra. É, José Rogério. É. As esferas A, B e C estão inicialmente neutras em cargas. Vamos aqui mesmo. Quando a esfera D está eletrizada com a Q, a esfera D é colocada inicialmente com contato da esfera. Depois é afastada e colocada em contato com a esfera B, Pura. para que B é colocado em contato em C. Afasta a seguir. E pode-se afirmar no final do processo das cargas Tem coisa melhor não, isso. das esferas C e D Mas são vai ter que comer respectivamente. com galinha. Tá doido você? O quê? Isso aqui é forte demais, mano. O Com leite de coco. Aham. O CPL, esferas metálicas A, B e C. Idênticas ao vácuo, sendo A, Q, B, C e neutras. A esfera é sucessivamente colocada em contato com B e posteriormente com C. O valor final das cargas A, B, C é respectivamente Q sobre 3, Q sobre 3, Q sobre 3. Aí vai. F, U, R, G, o corpo eletrizado positivamente é colocado próximo do metálico do nêutron. Banda ligou? Não. Não, podemos afirmar que na figura abaixo, X e Y, Vamos. não haverá uma movimentação de carga negativa no corpo. A carga aparece de X é positiva, a carga aparece de Y é negativa. Leite de cabra. Não haverá força da interação de eletricidade de dois corpos. Afirmativo acima, vocês estão errados. O FGS. Leite de cabra. As esferas condutoras de carga X e Y colocadas sobre o suporte isolante estão colocados a um bastão de cargas positivamente aproximado da esfera X, como mostra a figura. Eu cozinhei agora aqui, tá ficando doido, é? Em seguida, a esfera é afastada da esfera X, mantendo-se o bastão das suas posições após o procedimento. As cargas X e Y são respectivamente Picolé, olha. nula e positiva, negativa e positiva, nula e positiva. Nela, eita, imagina isso na igreja. Negativa e nula, positiva e negativa. Pulando lá e... O FRG, Ele tem um carro pra levar ela. 3 esferas metálicas que podem ser carregadas eletricamente, aproximando-se as esferas das duas das outras. Observe que todos os casos ocorrem de uma atração elétrica entre elas para a situação. Opa! O que é isso aqui, meu Deus? Cancelar. Pronto, agora lascou. Esse que eu te digo assim, quando o povo não vai pra igreja, aí a pastora diz: meus irmãos, Somente uma das esferas carregadas, duas esferas são carregadas, são 3 esferas carregadas, as quais explicam os fenômenos descritos, e apenas é uma hipótese. Apenas uma hipótese segunda? Não. Um ninhofoá bastão carregado positivamente atrai um objeto isolante suspenso. Sobre o objetivo, eu quero afirmar que necessariamente possui um elétron de excesso, é condutor. Está carregado positivamente. Pouco São Paulo. Ele diz de artrite de bastão. De um plástico pegando de pau, aproxima da segunda. Epa! De um pequeno pêndulo Diga isso eletrostático. comigo não, que Jesus ainda vai fazer pagar minhas promessas ainda. Verifica-se que ocorre a reposição, em qual as alternativas da tabela abaixo, a carga de cada elemento corresponde a essa descrição. Papel, bastão, preâmbulo. Positiva, positiva, negativa, positiva, negativa. Eita, falta só 1 hora.
Quem vai ser responsável por ele Uma agora? pequena esfera metálica que estará eletrizada por 8,8 E as crianças? 10 elevado a menos 8C, colocando-se em contato de outra idêntica, mas eletricamente neutra. É aquele que O estava número naquele dia, foi? elétrico que passa de uma esfera para outra é dado uma carga elementar. Um estudante observou que colocar sobre um metal horizontal de pêndulos eletrostáticos idênticos equidistantes entre si, como se trata de ocupa da vértice de um triângulo equilátero. As esferas dos pêndulos se atraem mutuamente. Sendo as esferas metálicas, os estudantes poderiam concluir corretamente que as três esferas estavam eletrizadas com as cargas do mesmo sinal. As Tava duas. José para tomar conta da casa dele. Não. Hein, Zé? Tu Pode tava? não. Tem que ficar. Tem que ser líder, tem que ser outra coisa. Esferas estavam eletrizadas em carga do mesmo sinal, com as cargas do sinal oposto. Não tá em passando mais não, Zé? Tô não. Duas cargas estavam eletrizadas com as cargas do mesmo Tô bem. sinal. Não. Tem que Vai ser, passar de Ricardo? tem que ser, tem que ter, você tem que ser muito disciplinado. Duas esferas que estavam eletrizadas com as cargas sinais opostos e outra neutra. Uma que está eletrizada das duas neutras. Hã? 8 horas. Tu sabe onde é que fica aquela casa da mulher onde tua mãe foi? Aham. Pronto. Não é o homem ali, né? É o marido dela é também. Pronto, vai eu e tu. Mas só que sala de homem não tem comida não. A figura representada é um eletroscópio das lâminas metálicas. Tem. E nem de manhã tem. Tem não? Então bora. Positivamente. Tocando o seu dedo da esfera, observa-se as duas lâminas. Segunda-feira agora, Zé. Bora lá na casa dela. Bora. E Agora é fecha. pra ir mesmo. Eu tô dizendo o quê? Que eu não vou não? Na cara de quem? Pois eletroscópio Onde recebe Tânia aqui elétrons. amanhã? E fecham, pois, eletroscópio de cada elétron se abre mais de eletroscópio de elétrons e abre-se mais por um eletroscópio de exceder elétrons mãe. e permanecem inalterados, mas tocam em elétrons com o dedo. FFF-CMPa. Dois corpos maiores e diferentes, quando atraídos entre si, são eletrizados. Em relação a esses corpos, esses Fosse domingo pra igreja, mãe? foi. Eletrizado é feito de forma isolante do menor. É correto afirmar que uma eletrização positivamente e outra negativamente. Uma eletrizada negativamente e outra permanece neutro. Uma fica eletrizada positivamente e outra permanece neutro. Ambos ficam eletrizados negativamente e ambos ficam eletrizados positivamente. Você deu só uma coisa. A carne que ela botou. A carga do pontiforme denomina-se de carga elétrica. Uniforme a um corpo eletrizado. Pedrosa. Porque as dimensões são desprezíveis Ei, Pedrosa. em relação à distância que repassa em corpo. Fui não. Diz Assim, aí. as cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 separadas pela distância de uma situação do quarto. Entre elas ocorre uma tem uns atração crianças lá. ou reposição de força da mesma intensidade. É a diária do cara, é pra ser 80 a 70 diariamente. É 70, De né? acordo com o conceito de direção, esse Ah, Q1 é e a Q2 linha. também um sinal de carga da força elétrica. Tem linha. É, vai depender Entre da as linha que duas você cargas esteja das forças rodando. elétricas e cargas que exercem de forma Entendeu? repulsiva. Se Q1 e Q2 tem um É, sinal acho de que carga junta tudo aí, positiva paga, elétrica entre as paga duas durante o cargas mês. atraídas Você pelo trabalha mar. um mês, aí A intensidade da força da interação entre as duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto do modo de suas cargas universalmente proporcional à quadra. A distância se separa. E enfim, K1 e K2 sobre D, constante da eletrostática do meio e o vácuo. Exercício de aula, FATEC. Os três vértices de valores que são fixos têm cargas Q1 igual a Q2. Delta C igual IC menos delta C, colocando na forma a força Sabe que elétrica. é a experiência. Sobre a carga Q Consegue. representada no vetor Ele mora aqui perto de casa.
Tipo, VESP de São Paulo. Aqui no Dois Valentina. corpos pontuais em repouso Ele mora separados bem de perto. distâncias Ele mora no carregadas Valentina, ele mora bem perto eletricamente de com casa cargas aqui. de sinais iguais. Ele Repele mora. ser de acordo com a lei de Coulomb. Ele sai de lá de 6 Essa é a horas. quantidade de carga do Essas alturas eu corpo acho que já tá em casa. multiplicada. A força de repulsão elétrica permanecerá constante e aumentará quantas vezes? Conversa com ele, tu tem o número dele? Se você for mais de carga iniciais das distâncias entre os corpos aplicados com a força de repulsão elétrica permanecerá Ele constante. sai assim de 7 horas. Aumentará quantas vezes? Ele vai Diminuirá na quantas moto, vezes? ele vai no carro, ele vai na moto. Unitaú, São Paulo, título de vidro de posição vertical contém as esferas iguais a A e B. Dele. 10, 24 menos 4, a esfera é fixada no fundo do tubo que B pode se descer. Dentro do tubo para cima, quando a É só a gente carga marcar um vermelha dia, é só a gente marcar um dia que ele leva lá você na casa dele. e colocar em um equilíbrio acima de ar em uma distância Olha, H. não tem integração do Desprezando o Valentina. atrito de parede de vidro na interação gravitacional. À esquerda, pronto. Aí você entra à esquerda. Você chegando ali na integração do Valentina, eu vou lhe buscar lá. 3 objetos com as cargas elétricas do mesmo módulo estão alinhados Eu vou buscar você lá. como uma figura. Olha, eu tô aqui na integração, aí pronto. Aí ele mora na Uma primeira força rua. igual a 3, vírgula Na primeira rua da integração. E positivo. Ser positivo. Sempre aparece. 3,3 centímetros. A força elétrica resultante dos sei não. efeitos e vai ser sobre Mas D teve uma tem vez que eu intensidade. botei um cabo que estava encostado da Coloquei Nacional um campo nos pontos lá, mas faz tempo, foi em 2012. X, Ele, 2 eu não sei se tu conheceu um tal são de índio. fixas de Q4. Pronto, Explicando índio. conforme Aí essa índio já bosta tinha do problema, esquema né? De circulação uma nas terceira pernas. carga, Ele já onde trabalhou que 2 é meses, um ele não equilíbrio conseguiu sobre mais ação. trabalhar, as pernas Somente começaram a dá inchar. essas forças Aí ele não trabalhou mais não, vamos excessivas mais não. que nas quatro. Porque ele também já Pode tá colocar encostado ao também, né? contábil se isso x Coluna, igual essas coisas aí. Mac. Foi indicado por mim, né? Duas Ele esferas morava metálicas perto de mim idênticas nesse tempo. separadas pela distância D que estão eletrizadas em cargas elétricas Hein? Q e menos 5Q. Essas esferas colocadas em contato em seguida são separadas. Não, ele é da Guanabara, não? Resistência 2 é a força da interação sua elétrica entre as esferas com o contato F1. Após o contato do módulo F2, a relação de F2 para F2 é 1 a. Eu já disse que você dá. Porque tu tá encostado ou tá aposentado? Então dá, pô. Exercício Mas proposto. o teu problema foi porque foi invalidez, foi? Conforme a figura. Então Quadro não da pode não, temperatura invalidez expressa pode não. Agora se corretamente a fosse tempo direção de do sentido serviço, da força elétrica do podia total assinar da carga. carteira. Pode? 3 pequenas esferas carregadas com as cargas do mesmo modo, Não, sendo eu A tô positivo e dizendo, B se estão caso eles quisessem assinar tua presos dos carteira, vértices do aí triângulo equilátero tinha que distante ver como é que estava a tua situação simultaneamente no em direção INSS, ao tá seu entendendo? sentido, duas Se você foi, acelerações se você que foi serão mais aposentado pela representadas invalidez, pelos foi por tempo de esquemas. serviço, porque se for pelo tempo de validez, não pode assinar a carteira não. Duas partículas separadas de si por uma distância estão eletricamente sei. carregadas com quantidades Eu positivas, sei como é. sendo que mais que dois Eu tô dizendo assim, se ele quisesse assinar sua carteira, aí não,